O nosso planeta esconde segredos que nem mesmo os maiores cientistas de toda a história conseguiram compreender. Olhando para o lado azul deste nosso planeta, os grandes oceanos, percebemos que a sua imensidão abriga uma quantidade incontável de fenômenos curiosos, além de um grande número de criaturas misteriosas. Cientistas estimam que os oceanos têm uma profundidade média de 14 mil pés, algo que gira próximo dos 4 mil metros. Esse, inclusive, é um dos motivos de o ser humano ainda não conhecer todas as partes dessas águas misteriosas. Por isso, até podemos ter a certeza que ainda seremos surpreendidos várias vezes com alguma coisa ligada à imensidão desses locais. Acontece que muito se é comentado dentro do mundo científico e fora dele sobre a possibilidade de existir resquícios de uma antiga civilização que milhares de anos atrás floresceu abaixo dos oceanos terráqueos. A lenda de Atlântida é certamente a mais conhecida de seu gênero, mas várias cidades subaquáticas existem na verdade. Repleto de história, esses lugares sempre encantam pelo lado único e misterioso. Porém, existem aqueles cientistas que ainda vão mais além e acreditam na possibilidade de uma civilização alienígena existir no interior de nossos oceanos. Que provas temos para crer nisso? Será essa uma ideia absurda demais? No vídeo de hoje, iremos mergulhar no fundo do mar para descobrir mistérios nunca resolvidos. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Se um dia precisar explicar para um extraterrestre por que razão damos o nome de Terra ao nosso planeta, o que diria? Afinal, se a grande maioria de sua superfície é coberta por água, não deveria chamar-se planeta oceano? Segundo especialistas, aproximadamente 71% do planeta Terra está coberto por oceanos. O mais engraçado é que, apesar de tudo, ou precisamente por serem tão vastos, os oceanos continuam a ser um verdadeiro mistério para o homem, pois mais de 90% desta imensidão azul ainda está por descobrir. Na verdade, podemos ir ainda mais além. Dentro desse dado, Fred Gorel afirma: mais de 95% do mundo azul é desconhecido aos olhos humanos. O representante da National Oceanic and Atmospheric Administration também conta: sempre que saímos em uma expedição, encontramos grandes novidades. Analisando manuscritos antigos, não restam dúvidas de que as primeiras civilizações tinham uma forte crença nas forças poderosas do oceano. Eles acreditavam fortemente que novas terras poderiam surgir do mar, e enquanto isso, outras terras antigas poderiam afundar e assim destruir civilizações inteiras de uma só vez. Todos nós conhecemos a mais famosa delas, a mais famosa de todas as terras perdidas, Atlântida. Essa foi descrita em detalhes pelo filósofo Platão há quase 2.500 anos. Apesar de nunca ter sido descoberto nenhum material firme ou prova relacionada à cidade esquecida, ela é considerada como possibilidade real de ter mesmo existido. Porém, pesquisadores e teóricos da conspiração dizem que existem outras cidades enterradas no fundo do oceano além dela, e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Essas cidades foram perdidas por muito tempo, com seus remanescentes esquecidos e considerados pouco importantes por muitos no mundo. Em um ponto no tempo, essas cidades eram parte de reinos poderosos ou eram poderosas por conta própria. No século passado, com o surgimento de novas tecnologias de navegação, melhores equipamentos de mergulho e o advento em sonares humanos, pesquisadores descobriram inúmeras anomalias subaquáticas intrigantes que chamaram a atenção de todo o mundo da época. Isso tem se repetido nos últimos anos. Quanto mais pesquisas são feitas em zonas esquecidas dos oceanos, mais coisas interessantes do ponto de vista científico são encontradas. E se tem uma coisa que desperta o interesse do ser humano,
é o mistério. Já desde o século passado, muitos lugares foram estudados, sondados e discutidos em detalhes por muitos estudiosos. Mas nem todos esses locais estão tão perto da superfície quanto os mergulhadores gostariam. E essa profundidade da água limita nossas investigações, tanto quanto os registros de imagem sonar. Mesmo assim, já encontramos muitas amostras submersas interessantes. Algumas dessas descobertas e mistérios arqueológicos mais emocionantes são os que envolvem as antigas ruínas de reinos perdidos submersos pelas águas. Parece haver algo no mundo subaquático que capta nossa imaginação de uma forma que não podemos explicar. Talvez seja a curiosidade sobre o que está por debaixo da superfície ou a ideia de que cidades inteiras podem estar escondidas no fundo do oceano, fora de vista e fora de alcance. Mas e se a ideia do mundo subaquático fosse ainda mais absurda? O que diria se alguém afirmasse que extraterrestres já habitaram o fundo dos oceanos terráqueos? Um caçador de tesouros disse ter feito uma descoberta das mais misteriosas até hoje, nas profundezas do famoso e enigmático Triângulo das Bermudas. Darrell Miklos, o tal descobridor da nave espacial, usou mapas secretos feitos por um antigo astronauta da NASA para chegar ao que diz acreditar ser uma nave alienígena. Segundo Miklos, a estrutura achada no fundo do mar pode mudar totalmente a forma como encaramos a nossa visão, não só dos mares da Terra, mas de todo o universo. Acostumado a encontrar navios antigos afundados, Miklos comentou, durante a entrevista ao programa da Discovery Channel, que a espaçonave, como ele chamou, tem 15 incomuns protuberâncias. Detalhes que ele garante nunca ter visto antes. Também era algo totalmente diferente de qualquer coisa feita pela natureza que eu já tenha visto, disse Miklos ao portal científico Daily Mail. Apesar da descoberta ser recente, já que ocorreu em 2018, o suposto endereço da nave extraterrestre foi traçado em 1960 por Gordon Cooper. Analisando os mapas e fazendo as explorações iniciais, Miklos detectou mais de 100 anomalias magnéticas nas águas profundas do Caribe. Miklos disse que Cooper lhe deu os mapas depois de ser diagnosticado com o mal de Parkinson. Os mapas de Cooper também indicam a localização de navios que poderiam conter tesouros. Segundo o explorador, que diz ter encontrado algo, o achado alienígena parece ser uma espécie de nave de batalha com canhões espalhados por toda a estrutura. Segundo Miklos, os mergulhadores que chegaram até o local disseram que a estrutura não tem qualquer sinal de ter sido feita por humanos. O fato de a provável nave estar coberta por espessa camada de corais, continuou o explorador, indica que ela estacionou no fundo do oceano há centenas de anos ou talvez há milhares de anos. Com tal descoberta, cientistas se perguntam se existe a possibilidade de ter existido no passado uma cidade alienígena que funcionava abaixo do oceano e que talvez tivesse sido inundada devido a alguma falha. A história da suposta nova descoberta até nos faz lembrar o caso da anomalia do Mar Báltico, quando uma estrutura semelhante à nave Falcon da saga Star Wars foi também encontrada no fundo do oceano, exatamente no Mar Báltico. Muita expectativa foi criada na época da descoberta, mas infelizmente ela foi ao chão quando especialistas da NASA disseram se tratar somente de uma formação natural do fundo do oceano. Não é, obviamente, uma nave alienígena. Não é feita de metal, disse Peter Lindenberg, líder da equipe de exploração. Segundo ele, o suposto objeto parece ser algo do tipo formação geológica natural. A formação, flagrada pela primeira vez em agosto de 2011, parecia assemelhar-se com a famosa nave da saga Star Wars, como já dissemos, o que remeteu aos antigos filmes de ficção científica, alimentando fãs de esperança. A foto provocou tanta especulação que a equipe conseguiu levantar o dinheiro para realizar um mergulho para investigar o objeto. Lindbergh e uma das equipes de cientistas e mergulhadores
passaram 12 dias explorando o objeto de 60 metros de largura. Apesar de parecer uma rocha, a formação ainda apresenta um pouco de mistério. Durante minha carreira de 20 anos de mergulho, incluindo 6.000 mergulhos, eu nunca vi nada assim, disse Stephen Holdborn, um dos mergulhadores da equipe. O fato é que o mundo é mesmo um mistério, seja em terra firme, seja no espaço acima da superfície ou mesmo no fundo do mar. Parece que nós, a humanidade, nunca conseguiremos decifrar todos os seus mistérios.